Agora me conta, hoje é alienação fiduciária. E aí, o que que o pessoal pode esperar sobre esse tema, que é um tema que você está preparando para eles? Então vamos lá. Por que que eu escolhi esse tema, né? Primeiro, mercado imobiliário, principal garantia real, principal. Não tem o que falar. Quando você envolve incorporadora, quando você envolve banco, sempre vai encontrar ali uma alienação fiduciária. E ela tem repercussões em vários setores, né? Por exemplo, se há o falecimento do devedor fiduciante, se eles se divorciam, porque normalmente esses financiamentos, eles são com prazo de 30 anos. Então, muita coisa pode acontecer e tem lá uma alienação fiduciária. Às vezes uma promessa de compra e venda de um imóvel na planta. Então, tudo isso gera repercussão, né, na alienação fiduciária. E eu estava no congresso semana passada, né, o Congresso de Direito Imobiliário do Ibradim, e eu vi que é um tema muito tratado, a alienação fiduciária. Tem vários pontos extremamente atuais que estão em debate. Aí eu falei, eu tenho que trazer para eles aqui sobre... Primeiro eu vou contextualizar o que é essa alienação fiduciária, porque se a gente não entender a base, nós não vamos entender o porquê, por exemplo, num inventário não vai o imóvel, tá? Então, por isso que a gente tem que entender como que é a lógica que funciona a alienação fiduciária. Primeiro de tudo, a alienação fiduciária, ela não veio substituir a hipoteca, mas ela deixou a hipoteca quase que em desuso, tá? Justamente, a alienação fiduciária ela surgiu como uma necessidade do mercado, não tinha segurança na operação de crédito, né? Na concessão do crédito. Por quê? O devedor não pagava, a hipoteca, gente, o imóvel permanece com o devedor. Então, o devedor não pagava, o credor tinha que executar, penhorar. E isso era oneroso, demorava. Muitas vezes havia dilapidação do patrimônio pelo devedor, tá? E aí acabava até mesmo resultando negativo, né? Não conseguia, muitas vezes, o credor satisfazer o seu crédito, Eu me tá? lembro disso. Só para te saber que, como eu já sou mais antigo, né, eu me lembro, porque quando lançaram a lei da alienação, que você já vai falar, foi em 1997. Foi bem o ano que eu me tornei registrador. Então eu tinha estudado toda a hipoteca, eu sabia tudo assim de hipoteca, e de repente, ó, mudou, vai ser agora alienação fiduciária. Eu disse, por quê? Né? Não, porque os credores, os bancos, não estão conseguindo executar as hipotecas na mesma velocidade que eles queriam. Então, estão parando de liberar dinheiro. E os bancos estrangeiros não estão entrando no Brasil porque a garantia não é boa. Olha como o mercado impacta num monte de coisa, né, Natália? Daí, na época, o presidente era o Fernando Henrique, e ele tratou essa norma no Congresso e criou-se a alienação fiduciária. E aí veio o Santander, entre outros bancos espanhóis vieram para cá. Então, agora a gente vem, porque agora a gente vai ter uma garantia de verdade. É isso que você falou. Exatamente. As linhas de crédito tinham taxas muito mais elevadas antes, porque não havia segurança. Então, a alienação fiduciária ela veio justamente para trazer maior segurança na concessão do crédito. E aí, então, amplia as linhas de crédito com taxas mais baixas. Isso automaticamente faz com que as pessoas adquiram, né, mais crédito, mais bens, e aí movimenta a economia. Então, foi uma necessidade do mercado mesmo, tá? Que veio a alienação fiduciária. E por que ela traz maior segurança na concessão do crédito, diferente da hipoteca? Porque, como eu disse, a hipoteca, o imóvel permanece com o devedor. Então, qualquer dívida do devedor, o imóvel estava lá no patrimônio dele, era alcançado por dívida. Se o devedor entrasse em falência, em insolvência, aquele imóvel ia responder. E aquele credor que tinha a garantia, ele ia ter que entrar lá no concurso de credores, receber depois os trabalhistas, depois os extraconcursais, todas aquelas regras lá da falência. Agora, a alienação fiduciária é diferente. A alienação fiduciária, quando ela é contratada, o devedor, ele transfere o imóvel, transfere a propriedade resolúvel para o credor. Então, o credor, lá na matrícula, quem vai constar como proprietário, ainda que sob uma condição resolutiva, é o credor, tá? Então, esse imóvel sai da esfera patrimonial do devedor. E aí, no caso, por exemplo, dívidas do devedor, né, credores do devedor, ou se o devedor ele entra em insolvência ou ele vem a falir, aquele imóvel não responde, tá? Porque o devedor não tem mais o imóvel. Isso tem que ficar muito claro. O que o devedor tem? O devedor tem o direito real de aquisição daquele imóvel, tá? Isso ele tem um valor, né? O direito real de aquisição. Uhum. Não tem o imóvel.
Então, tudo que você for envolver uma alienação fiduciária, primeiro que você tem que pensar essa lógica. O devedor não tem mais o imóvel. Não é o imóvel que vai responder por nada. Inventário, em divórcio, não é o imóvel. Exato, essa casa que eu comprei aqui no litoral, né? A minha casa que eu comprei na virada do ano passado, eu não tinha todo o dinheiro para comprar, eu não queria me descapitalizar, independentemente disso, então uma parte eu financiei. Então, só para deixar assim claro, né? Eu comprei a casa, né, com o dinheiro meu e do banco, paguei o vendedor saiu da jogada. Aí eu dei ela em garantia ao banco. A casa, hoje, ela pertence ao banco, mas eu estou pagando mês a mês. Se eu venho a falecer hoje, né, Natália? Eu sei que tu vai explicar daqui a pouco, meus filhos não vão inventariar a casa, não, porque eu não tenho a casa. Eu tenho os direitos sobre a casa, que é bem diferente. Mas eu estou pagando. Quando eu acabar de pagar, o banco vai me dar uma quitação e a casa volta para mim. Aí ela vai ser minha de verdade, né? Então, o sistema é muito diferente, mas para quem ainda não estuda alienação fiduciária, preste muita atenção nessa aula hoje aqui, porque você vai entender que a casa pertence ao credor neste momento que a gente está financiando ela. Exatamente. Nós temos aqui um desdobramento da posse. Então, por mais que a casa esteja lá com o credor fiduciário, né, na propriedade posse indireta do credor fiduciário, a posse direta fica com o devedor fiduciante. E isso também gera vários impactos. Inclusive, uma decisão recente do STJ que eu vou comentar mais à frente dessa posse direta do devedor fiduciante, né? Que ele permanece usufruindo daquele imóvel, tá? E aí, então, eu queria trazer alguns pontos da Lei 9.514, que é a lei que trata da alienação fiduciária de bens imóveis, muito importantes e que hoje pode gerar alterações, enfim. Vamos lá. A lei, ela traz que a alienação fiduciária, ela pode ser contratada por qualquer pessoa física ou jurídica e não precisa ser só por entidade que esteja operante no sistema financeiro imobiliário. Ponto. Então, veja, qualquer pessoa, particulares, pode ter alienação fiduciária. Entre pessoas jurídicas de direito privado, pode ter alienação fiduciária. Tá? E é muito comum, uma operação muito comum é incorporadora loteadora. O que eles fazem? Aquele que está adquirindo apartamento, o João, ele quer adquirir um apartamento, tá? Um imóvel na planta, mas ele não tem todo o dinheiro. Aí o que a incorporadora faz? Olha, eu vou fazer um empréstimo, você me paga por mês, tá? Paga uma entrada, enfim, você me paga por mês, mas essa unidade que você está adquirindo vai ficar em alienação fiduciária para mim. Isso é uma operação que não envolve o sistema financeiro imobiliário, nem o sistema financeiro de habitação. E é possível. A lei permite. E a lei também traz que todos os atos ou contratos que envolvem a Lei 9.514, tem a alienação fiduciária, então, mesmo aqueles de constituição, transferência ou modificação de direitos reais sobre imóveis, eles podem ser praticados por escritura pública ou instrumento particular com força de escritura pública. Então, veja, a lei traz que a alienação fiduciária ela pode ser contratada por qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de estar operando no sistema financeiro imobiliário. E também traz que o instrumento pode ser a escritura pública ou o instrumento particular com força de escritura pública. Então, ali nós temos uma exceção àquele artigo 108 do Código Civil, que exige escritura pública nesses atos de constituição, de transferência de direitos reais sobre imóveis, tá? Acima de 30 salários mínimos. Mas ela não. Agora é um ponto muito interessante, porque veja, a lei não está fazendo qualquer distinção, ela permite e também permite um instrumento particular. Divergência dos estados. Temos estados que eles vão interpretar da seguinte forma: olha, o instrumento particular com força de escritura pública, ele só vai ser possível de ser utilizado para aquelas entidades, para aqueles contratos que envolvam alienação fiduciária com entidades operantes no sistema financeiro imobiliário, no sistema financeiro de habitação e cooperativas de crédito, tá? Fora, entre particulares, então esses contratos com alienação fiduciária entre particulares, se exige escritura pública, tá? Alguns estados como Minas Gerais, e aí eu vou trazer essa questão de Minas Gerais, Pará, Bahia, enfim, que eu me recordo são esses. Tá, então, São Paulo. só para eu resumir aqui, o dinheiro vem de várias fontes. Vem do sistema financeiro de habitação, que é aquele antigo BNH,
que é a forma que o governo tem de incentivar a compra de moradias, Sistema Financeiro de Habitação, SFH. O dinheiro pode vir do sistema financeiro imobiliário, que é um sistema onde os bancos privados injetam recursos no mercado para financiar imóveis. Ou até de cooperativas, ou até de consórcios, né? Consórcios também usam o sistema de alienação fiduciária. Todos eles podem fazer instrumento particular, não precisa fazer escritura pública, e esse instrumento particular tem uma força, né, de escritura pública. Maravilha. Agora, entre particulares, se eu e você formos fazer um contrato de compra e venda de uma casa de R$ 1.000.000, num primeiro momento aplica-se escritura pública, mas alguns lugares permitem que, se a gente fizer alienação fiduciária, ocorra também por instrumento particular. Alguns lugares. Exatamente. São Paulo é um deles, tá? A corregedoria, ela tem entendimento que a lei não faz qualquer distinção. Se não faz distinção, é instrumento particular, pode para todo mundo, inclusive entre particulares. Não, a lei não fala que só instrumento particular só para aqueles operantes do sistema financeiro imobiliário. Mas aí eu levanto uma questão muito interessante. CNJ. O CNJ, ele foi instar a julgar um procedimento, né, contra ali o provimento de Minas Gerais, tá? Porque Minas Gerais tinha essa questão de divisão, então a escritura pública seria necessário para as alienações fiduciárias entre particulares. E instrumento particular com força de escritura pública poderia somente naquelas entidades operantes do sistema financeiro. E aí o CNJ, ele foi julgar esse caso e o que ele fez? Ele ratificou o provimento de Minas Gerais. Então ele falou assim, é isso mesmo. É como se ele tivesse se manifestado falando, é isso. Então a escritura pública, ela é exigida no caso das alienações fiduciárias entre particulares, tá? E é uma sede de Conselho Nacional de Justiça, né? Que está acima das corregedorias. Então há muita discussão quanto a isso. Porque ele ratificando, ele passa a ter esse entendimento, certo? E aí os estados que aplicam instrumento particular para tudo, até inclusive entre particulares, como que vai ser? Será que eles vão ter que alterar o seu entendimento? E aí isso gera diversos debates, porque vem os advogados de incorporadora malucos que falam assim, como assim? Né? Porque instrumento particular, eles faziam lá o instrumento particular com todos os requisitos. Gente, tem que ter todos os requisitos do artigo 24 da Lei 9.514, tá? Não é porque é um instrumento, tem que estar lá, o registrador vai analisar isso. Então, eles faziam o instrumento particular e levavam a registro, né? E agora, eles vão ter que, por exemplo, com esse entendimento do CNJ, vamos ver como que vai fluir isso aí, eles vão ter que passar a exigir escritura pública. E aí, o que eles vieram falando? Olha, vai onerar e a gente vai passar para o consumidor final. Né? Nós vamos ter que fazer escritura pública, vai ficar mais custoso e isso vai ser embutido no valor do consumidor final, daquele que está adquirindo a unidade. Outras já têm entendimento de que, na verdade, isso vai ser bom, porque vai passar pela fé pública do tabelião e lá o registrador vai ter que analisar, vai estar mais tranquilo para analisar os requisitos, isso vai evitar fraudes de instrumento particular, enfim, vai se tornar um procedimento um pouco mais sério, tá? Então, nós temos esses dois posicionamentos. E nós temos essa questão do CNJ. Então, estados que hoje permitem instrumento particular têm que ligar um alerta, tá? Inclusive, quem advoga para a incorporadora também ligue esse alerta, tá? Porque pode ser que isso venha a alterar também e passe a se exigir escritura pública, tá? Isso aí, muito bom. Na verdade, o sonho do mercado é ser instrumento particular, né? O sonho do mercado é criar uma base de registro fora do registro de imóveis. O sonho do mercado é audacioso, né? E cada vez mais permitindo que o próprio sistema faça os contratos, avalie os contratos, elimine os contratos e deixe fora o registrador e notário, que é quem é o peso na balança, porque quando dá o estouro, é a gente que tem que resolver. Então, o sonho do mercado imobiliário sempre é o quê? Não precisa de tabelião e não precisa nem de registrador. Nós vamos fazer uma central nossa, a gente aqui registra a garantia, a gente executa o cara, o Estado não se preocupa mais, deixa tudo na mão dos bancos, que está tudo resolvido. Nós vamos resolver a vida de você. Que é um sonho que pode se tornar um pesadelo. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente lida com o mercado imobiliário voraz, né? Que é aquele que está querendo liberar o dinheiro, pegar a garantia e se você, por algum problema, não der certo, perdeu tudo. Mas
é um debate longo e é interessante a gente saber que alguns estados ainda permitem instrumento particular, outros não, outros é escritura pública, mas que tem que ter requisitos. Você falou os requisitos da 9514 e os requisitos da escritura pública em si, lá do 215, né, do Código Civil. Então, muito bom. Alguém botou ali, Natália, eu preciso fazer um parênteses que eu não posso deixar passar. Alguém botou assim, ó, saiu um código de normas novo ontem, nacional. Cuidado, gente. Cuidado. Não saiu, não, tá? O que aconteceu? Houve uma divulgação ontem num site de que havia o código de normas, o pessoal começou a compartilhar. Eu liguei para um amigo meu que trabalha no Senado Federal, ele falou com as juízes do CNJ e não saiu o código, não, tá? Aquilo ali é só um projeto que saiu. Saiu vazado, não saiu o código de normas, não. Então tome cuidado com esse código de normas que está circulando nos grupos. Ele não é ainda, na data de hoje, 31 de agosto, ele não é ainda o Código de Normas Nacional. Não começa a aplicar o que não existe, tá? Voltei para cá, voltei para a alienação fiduciária. E ainda a hora que saiu, eu fui correndo lá ver se tinha alguma coisa sobre alienação fiduciária. Não tem nada. Toma. É um fakezão, é um fake. Nesse momento é um fake, tá? É um fake. Cuidado, tem gente já distribuindo para os funcionários do cartório. Ó, vamos ler, vamos ler. Calma, não saiu ainda, gente, não saiu ainda. E quem publicou em algum site, né, tem que avisar o estagiário que não dá para publicar, né? Exato, é. Mas vamos, inclusive lá no Congresso eles comentavam que estava no forno para sair. Aí saiu e agora não é esse, enfim. Mas vamos lá. Então, os requisitos lá no instrumento particular, ele também tem que seguir os requisitos que tem que estar numa escritura pública também, que são aqueles do artigo 24 da Lei 9.514, né? Então, o valor da dívida, o prazo e as condições para a reposição desse empréstimo, essa cláusula de constituição da alienação fiduciária tem que estar lá expresso, os juros e eventuais encargos tem que estar nesse contrato. Um ponto importante é a cláusula que libera, né, o devedor fiduciante da utilização daquele imóvel, então ele está livre para a utilização daquele imóvel enquanto durar essa alienação fiduciária, né, não houver a consolidação. Tem que ter o valor que esse imóvel ele vai ser o valor que ele vai ter no eventual público leilão. Tá? Que nós vamos ver o procedimento. Então, tem que ter lá no contrato a avaliação já desse imóvel que ele teria lá num eventual leilão, tá bom? E tem que ter também o procedimento de leilão e o prazo de carência, tá? Nós vamos ver isso também no procedimento, quando a gente for tratar. Tem que ter esse prazo de carência. Então, veja, eu disse aqui que o mais comum no mercado é justamente a aquisição do crédito, para aquisição de um bem imóvel, por exemplo, e esse crédito ele vai ser pago parceladamente, um empréstimo, e no caso é dado em alienação fiduciária, que pode ser para a própria incorporadora, para a loteadora ou mesmo para uma instituição financeira. E veja que nós temos aqui tudo vinculado. Então, só há compra e venda porque há o financiamento. Né? Só há o financiamento porque há essa questão da compra e venda de um bem imóvel. Então, veja, não haveria financiamento, né? Não haveria garantia se não tivesse o financiamento. E não haveria o financiamento se não tivesse a compra e venda. Então, perceba que a compra e venda com mútuo, né, que é o empréstimo, e a alienação fiduciária é tudo vinculado. São contratos dependentes entre si. Eles podem ser instrumentalizados na mesma escritura pública, no mesmo instrumento particular? Sim, pode estar instrumentalizado no mesmo instrumento. Só que eles são dependentes. E por que eu digo isso? Importantíssimo. E isso gera muitas dúvidas, tá? Indisponibilidade em nome do devedor fiduciante. Então, veja, nós temos que observar no momento da compra e venda, né, desse bem com o empréstimo, né, com o dinheiro adquirido do financiamento e a alienação fiduciária desse bem. Vou levar a registro, tá? Se tiver já uma indisponibilidade em nome do devedor fiduciante, ele não vai conseguir registrar esse contrato. Por quê? Mas como assim? Você não analisa a indisponibilidade do adquirente de um imóvel? Não mesmo, tá? Aquele que está adquirindo, você não vai analisar se ele tem uma indisponibilidade. Só que aqui, veja, ele está adquirindo e já está dando em garantia esse imóvel, transferindo para o credor fiduciário. E aí eu tenho que analisar a indisponibilidade dele também. E aí, o que o provimento 39, que trata da indisponibilidade, traz?
No momento em que é realizada a compra e venda e que esse bem entra na esfera patrimonial do devedor fiduciante, o registrador já tem que averbar a indisponibilidade. Então, veja a lógica. Ele está comprando, tá? Ele está comprando com o dinheiro do empréstimo. Então, ele pegou um financiamento, pegou o dinheiro e está comprando esse imóvel. No momento em que esse bem ele integra o patrimônio do devedor fiduciante, ele é alcançado pela indisponibilidade. E aí ele não vai conseguir conceder em alienação fiduciária, tá? E aí você pode perguntar, então vamos aplicar a cindibilidade aqui? Vamos registrar o contrato de compra e venda e, havendo a indisponibilidade, aí a gente não registra a alienação fiduciária, né? Só compra e venda. E aí nós tivemos uma decisão do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo que não é possível. Não é possível, porque aqui nós temos negócios, atos jurídicos dependentes entre si. Nós não temos uma situação de independência, né? E aí, no caso, que permitiria a cindibilidade. Então, não é possível. Ele não vai conseguir nem registrar o seu contrato de compra e venda, tá? Então, é muito... Quebraria todo o negócio jurídico, na verdade, né? Porque um está dependendo do outro, Exato. né? Como eu disse, né? Não haveria financiamento se não houvesse a compra e venda, né? Se não houvesse o bem, enfim. Então é tudo vinculado. Não é um contrato. Não é que você está comprando um imóvel agora e depois de anos você está em alienação fiduciária, tá? São dois momentos distintos. Não. Você está adquirindo aquele imóvel com dinheiro do financiamento que aquele que está financiando exigiu que esse imóvel fosse dado em alienação fiduciária. Então é tudo vinculado. Então você não pode cindir e registrar apenas a compra e venda e deixar a alienação fiduciária, tá? Então é muito importante que você observe se há uma indisponibilidade desse que está adquirindo, né? Porque, e devedor fiduciante no caso. Então, no caso, eu estou adquirindo o imóvel, se eu tenho uma indisponibilidade, mas eu estou comprando o imóvel, eu não tenho nem imóvel no nome. Agora eu vou comprar e vou alienar, vai sair o registro, mas também vai sair a indisponibilidade, isso? Exato. Na verdade, aqui no estado de São Paulo, o que vai acontecer? Vai chegar o instrumento particular, se for para escritura pública, o tabelião já vai analisar isso. Se for para o instrumento particular, vai chegar, o registrador vai analisar, ele não vai registrar nem a compra e venda. Então, é Ah, como se nem conseguisse, tá. porque daí ele vai falar, olha, já tem uma indisponibilidade, no momento que eu Uhum. registrar a venda, vai entrar essa indisponibilidade, você não vai conseguir dar alienação fiduciária. E como do Uhum. lado, a compra e venda só existe por conta do financiamento, eu não consigo nem registrar a compra e venda, né? Então o contrato vai ficar parado, não Ah, vai chegar ao seu é, momento é, final, né? quando não for cancelado, debaixo essa indisponibilidade, não vai entrar, né? Isso é interessante. Agora, outra situação é quando eu tenho a compra e venda, então registrei a compra e venda, registrei a alienação fiduciária, e aí, posteriormente, vem uma indisponibilidade em nome do devedor fiduciante. Essa indisponibilidade em nome do devedor fiduciante, depois que já registrou tudo, tá? Ela impede a consolidação da propriedade, ela impede, Uhum. ela impede que, no caso do devedor, se ele passa a não pagar mais as parcelas, tá? Aí nós temos todo um procedimento extrajudicial, mais célere, que é lá na hipoteca a execução, de consolidação dessa propriedade em nome do credor fiduciário, que ele está lá com a propriedade resolúvel, então vai consolidar, vai ficar inteiro para ele a propriedade, porque há o inadimplemento do devedor fiduciante. Impede, se no devedor fiduciante há uma indisponibilidade averbada, impede essa consolidação da propriedade? E o entendimento também foi de que não, tá? Porque, como eu disse, o devedor fiduciante, ele não tem mais o imóvel. Ele tem o direito real de aquisição. Então, essa indisponibilidade não vai alcançar o imóvel. Vai alcançar esse direito real de aquisição do devedor fiduciante, tá? Então, Se eu financiei minha casa e dei em alienação fiduciária, tudo ok, estou aqui pagando, de repente entra uma indisponibilidade contra mim. Eu estou pagando a casa. Ela é sobre os meus direitos, ela não é sobre a casa. Tudo bem. Aí eu não pago a casa. E aí o banco me executa extrajudicialmente. Como tem a disponibilidade sobre os meus direitos, não quer dizer nada, porque o banco vai poder me tirar o restante, consolidar nele e mandar para leilão, porque a minha disponibilidade não afeta o banco. exatamente, exatamente. É isso. Então, veja, essa indisponibilidade posterior em nome do devedor fiduciante, nada impede que haja consolidação da propriedade em nome do banco, tá? E agora vamos entender um pouquinho como que é esse procedimento de consolidação, né? Isso é muito interessante. Vamos lá, então.
Eu tenho, então, a alienação fiduciária, devedor fiduciante, concedeu o imóvel, minha alienação fiduciária é o credor fiduciário, tá? Não pagou no vencimento as suas parcelas, né? Aquela parcela do vencimento. Ele está inadimplente, então. Lembra que eu falei que um dos requisitos do contrato tem que ser o prazo de carência. O que é esse prazo de carência? Olha, o credor fala assim: ah, você não pagou aqui na data? Tá bom, eu vou esperar mais um pouquinho, que é o prazo de carência. Se você não pagar nesse período, eu tô te dando ainda o período para você pagar. Se não pagar, eu vou requerer, então, o procedimento de consolidação da propriedade no registro de imóveis, tá? Então, veja, esse é o prazo de carência que tem que estar previsto lá no contrato, tá bom? Que é, ele fala assim, vamos aguardar, vamos ver se ele paga, né? Esse é o prazo de carência. Não pagou, o credor fiduciário vai fazer o quê? Vai requerer perante o registrador de imóveis o início do procedimento de consolidação da propriedade, tá? E aí, o que ele vai... Nesse requerimento, pessoal, tem que ter o CPF, o nome do devedor fiduciante, tem que ter a planilha, normalmente os códigos de normas, eles trazem isso, tá? Ele tem que apresentar a planilha do débito, tá? O que tá ali, o que ele tá devendo, o valor que ele tem que pagar, tá? As parcelas vencidas, aquilo que for vencer até a data do pagamento, juros, encargos, todas as despesas que ele está tendo com o cartório ali, né? Com o registro de imóveis, o procedimento de consolidação. Então, nesse requerimento, ele tem que trazer esse demonstrativo do débito, né? Além dos dados, endereço, do devedor fiduciante, endereço comercial, tudo para intimação. E aí vai ser protocolado, então, esse procedimento e vai dar início ao procedimento. O que vai acontecer? O registrador de imóveis, ele vai intimar o devedor fiduciante. Ele pode intimar ele mesmo, lá, né, no registro de imóveis, ter alguém que vai então, até o local para intimar o devedor fiduciante. Ele pode solicitar ao registro de títulos e documentos que faça essa intimação, ou mesmo pelo correio, mas com em mão própria, né? Porque a intimação, ela tem que ser pessoal, tá? Ela tem que estar ou pelo representante legal ou procurador legalmente constituído, mas tem que ser pessoal, tá bom? Quando você tem uma situação de condomínio, é possível que você faça ao porteiro, né? A intimação na portaria ali, quando você tem um acesso, né? Controlado. Bom, então vai ser realizada essa intimação. Para que o devedor fiduciante, ele pague em 15 dias. Então, ele tem o prazo de 15 dias para efetuar esse pagamento no cartório. Prazo da morte. Os caras quase enlouquecem nesse prazo. Meu Deus do céu. Ele vinha atrasado, a dívida ficou enorme, vai perder a casa, é um horror. Um horror. Inclusive, pessoal, tem que ser pago no cartório. Não vai lá na paga. Não vai. Porque isso, o que vai acontecer? Lá no cartório, deu os 15 dias, ele vai certificar que decorreu o prazo e vai averbar a consolidação se houver o pagamento do ITBI pelo credor fiduciário. Então, mesmo que você fale, não, pelo amor de Deus, eu paguei para o credor e consolidou, tchau, amém. Tem esses furos da lei, né? Porque assim, a pessoa vai lá e paga direto no banco, o cartório não sabe, né? Então tem que informar um e outro. Muito parecido no protesto também, né? Vai para protesto e o cara paga direto o credor, o cartório não sabe, né? E às vezes uma empresa grande, um banco grande, tu vai lá e paga no gerente, o sistema de cobrança vai lá e consolida a propriedade, daí dá confusão depois. Então é isso, vai pagar, pega a guia do cartório, recolhe e pronto. Né? Tem diversas variáveis aqui que acontecem, né? O cara paga, daí querem cancelar a consolidação. Uma loucura, né? Uma loucura. Mas aí tem que pagar nos 15 dias. Paga nos 15 dias. Te vira e paga nos 15 dias. Exato. Aqui em São Paulo tem decisões. Não adianta depois querer cancelar a consolidação porque pagou para o credor. Tá? Então, tem tudo isso. Aí teria que ser um novo negócio jurídico, enfim, todos os gastos de um novo negócio jurídico. Então, sempre levem para pagamento lá no cartório, tá? Lá no registro de imóveis. Bom, passou 15 dias, não houve o pagamento. O que o registrador de imóveis vai fazer? Ele vai notificar, né, o credor fiduciário, vai falar certificar que não houve o pagamento, vai falar, olha, não houve o pagamento. Então, me apresente a guia de TBI paga, tá? E no caso do laudêmio, se tiver ali uma situação de enfiteuse, tá?
E apresentando, eu vou averbar a consolidação da propriedade em seu nome. Então, apresentou, averbou a consolidação. Isso quer dizer, então, que agora o credor fiduciário vai ficar com esse imóvel? Não, tá? A lei exige que esse imóvel ele seja submetido a leilão. Então, ele tem que ser vendido em leilão, no prazo de 30 dias. Então, consolidou, ele tem um prazo de 30 dias para vender esse imóvel no leilão, tá? Nos leilões. E aqui também tem uma questão bem interessante, novidades trazidas pela Lei 13.465 de 2017, tá? Porque, veja, no primeiro leilão, qual que é o valor que vai ser levado ao imóvel? No primeiro leilão, o maior lance, ele tem que ser o valor do imóvel, né? O valor venal do imóvel, com os encargos, enfim. Só que não pode ser inferior ao valor avaliado pelo órgão público, que é daquele atribuído ao ITBI, né? Aquele valor base para ITBI. Não pode ser menor que esse valor. Então, você vai fazer uma avaliação e lembre que no contrato vai ter que estar avaliado o imóvel, o valor do imóvel vai ter que estar estipulado lá no contrato, o valor que ele vai ser submetido a um público leilão. Então, é esse valor avaliado lá que vai ser utilizado aqui. Claro, com eventuais atualizações, enfim, vai ser feita uma nova avaliação, tá? Então, é o valor do imóvel no primeiro leilão, que não pode ser inferior àquele valor base para fins de TBI, tá bom? E aí, no caso, não houve lance desse valor ali no primeiro leilão. Aí, em 15 dias, vai ter que ser levado ao segundo leilão. E aí, no segundo leilão, tá? O lance ele tem que ser maior ou igual ao valor da dívida, né? Da dívida, mais todos os encargos, despesas, juros, enfim. Que aí também é feito todo um cálculo lá do segundo leilão, quanto que é esse lance, tá bom? E aí, no caso, qual o período que esse devedor fiduciante ele pode purgar a mora? O que é purgar a mora? É a possibilidade dele pagar a dívida que ele tem, tá? E voltar tudo ao normal, né? Voltar ao cenário ali do contrato deles com a alienação fiduciária, sem que haja consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Antes, nós não tínhamos prazo. Antes dessa Lei 13.465 de 2017, nós não tínhamos prazo, tá? O prazo que o devedor fiduciante podia purgar a sua mora, ele podia pagar a sua dívida e estava tudo certo, voltava tudo ao normal. E aí, o que os tribunais interpretavam? Eles aplicavam uma regra lá do Decreto-Lei 70, que trata sobre a hipoteca, né? E eles falavam assim, então você pode purgar a mora até o momento da assinatura do auto de arrematação, lá no leilão, tá? Então, esse é o momento que você pode purgar sua mora. Então, ele tinha até o momento lá da assinatura do auto de arrematação para ir lá e falar assim, não, tá bom, vou pagar minha dívida e volta tudo ao normal, tá? Ele tinha até esse momento. Com a Lei 13.465, isso foi alterado. Ele tem até o momento da consolidação da propriedade para purgar a mora. Depois de consolidada, ele não pode chegar e falar assim, tá bom, eu vou pagar minha dívida e volta tudo normal, tá? Não quero perder esse imóvel, tá? Ele não pode. Averbou a consolidação, extinguiu-se o contrato, acabou, tá? E aí, o que ele tem? A única coisa, o único benefício ali que o devedor fiduciante tem, o direito de preferência na aquisição daquele imóvel até o segundo leilão. Então, até a realização do segundo leilão, ele tem o direito de preferência. Mas o que é esse direito de preferência? Nada mais é que comprar, que é a preferência na compra do imóvel. Então, ele vai ter que pagar, e aí vai ser o valor da dívida, né? Ele vai ter que pagar nesse direito de preferência o valor da dívida, com todos os encargos, juros, o que o credor fiduciário gastou para fazer a consolidação, o leilão. Vai ter que pagar novamente todos os custos de um novo negócio jurídico, né? E aí tem esse entendimento que tem que ser por escritura pública, esse novo negócio jurídico, É. o custo da escritura pública, vai ter que pagar um novo ITBI. Então, veja aonde vai o direito de preferência, né? O cara recompra o próprio imóvel, na verdade. Ele acaba recomprando o próprio imóvel. Tem diversas variáveis isso aí, né? Porque o segredo para o advogado é tentar anular o procedimento, né? Eu sei que isso é terrível falar, porque eu sou registrador, então, mas o segredo é esse, é tu achar um furo, porque a norma ela é bastante agressiva em relação ao devedor. A execução é toda extrajudicial, né? Então, o cara piscou, tem cara que é notificado dentro desses 15 dias que a Natália falou, e ele vai procurar o advogado no 14º dia, sabe?
Então, se você está em casa, recebeu uma notificação, meu amigo, no primeiro dia já liga para o seu advogado, não, porque ele precisa trabalhar, precisa pensar também, não é uma coisa rápida, né? Ele tem que, às vezes, ir no cartório, saber o que está acontecendo e o prazo está vencendo. Como a Natália falou, daí ocorre essa consolidação, ou seja, tu não pagou, o cara vai no banco, na prefeitura, recolhe o ITBI, passou para o nome, mas tem que botar para venda agora. Então ele bota para venda, o devedor está ali assistindo tudo, tentando de alguma forma resolver. Não deu, vai para leilão, ele só tem a preferência, mas ele tem que recomprar, vai gastar. Então o sistema é bastante forte em relação ao devedor, né? Ele piscou, se ralou, né? E o advogado tem o tempo dos 15 dias para lutar ou depois. Acontece com frequência, vou falar agora uma coisa aqui que eu não devia falar. Vou falar. Acontece com frequência que alguns procedimentos são impugnados pelo Poder Judiciário. Né? E esses dias até eu fui convidado para dar uma palestra, mas neguei sobre isso. Tá? Neguei, porque eu entendo que não tenho que falar sobre esse tema. Né? Que o Poder Judiciário está concedendo muita liminar para trancar o procedimento de alienação fiduciária. Eu queria que eu desse uma palestra para juízes de um local para explicar mais a extrajudicialização. Eu não tenho nada para falar com isso. Se há problema, o juiz vai, com certeza, conceder a liminar, travando o procedimento. O que o registrador tem que fazer é tomar toda a cautela necessária para saber quem intimar. Por exemplo, a casa é do marido da mulher. Intima só o marido. Precisa intimar a mulher ou não? O imóvel é de um interveniente, um terceiro interveniente. Precisa intimar quem no procedimento? Por exemplo, vou só piorar a situação, nós não vamos responder isso, tá? Tem 2 imóveis em alienação fiduciária e a dívida foi paga mais da metade e agora veio a execução. Tem que intimar em relação aos 2 imóveis a um só. A gente pode fazer diversas variáveis aqui, né? Isso é uma live de 1 hora que não consegue esgotar o tema. Por isso que a Natália vai gravar agora as aulas de alienação fiduciária na plataforma, e que não vão ser poucas, porque ela vai pegar ponto a ponto para levar. Os alunos vão ganhar de graça, não vão pagar nada por esse curso, tá? Um curso de alienação fiduciária com a Natália. Porque são diversas oscilações que podem ter nisso. A gente está aqui trazendo numa live as coisas, mas você começa a sair para um ladinho. O devedor não pagou, mas agora ele quer ir lá exercer o direito de preferência. Mas o banco deu um documento que permite cancelar a consolidação da propriedade. O banco dá esse documento. E aí pode cancelar a consolidação e aí pega o ITBI de volta e tem lugar que começa a enlouquecer nos procedimentos. Então tem que se ter uma linha, e a lei deixa algumas brechas e alguns códigos de normas atuam, que são em relação às variáveis. Por quê? Porque está se lidando com famílias, está se lidando com empresas, com sistema imobiliário, com prefeitura, ou seja, envolve uma série de coisas. Então, a linha é essa, como a Natália falou. Agora, pode acontecer variáveis? Pode. Por exemplo, tu intimou o cara e o cara está em união estável. E a união estável dele, o que eu faço agora com ela? Intimo ela ou não? Hein? Depende se o bem é dos dois ou é só dele e não comunicou. Mas e se a construção foi feita depois e a construção comunicou? Então, é um tema que a gente sempre vai ter novidades e variáveis. Por isso que é um tema abordado em congressos como a Natália estava. Temas que são extremamente importantes. Né? Então, o valor do imóvel era mas o cara fez um andar a mais no imóvel. O imóvel vale muito mais do que hoje. Ele está perdendo o imóvel por uma dívida, mas tem uma parte que ele fez e construiu. Outra variável, indo o imóvel para leilão, quita a dívida ou se a venda no leilão foi inferior ao valor da dívida? Como é que fica? Sobrou um valor? Como é que fica? Então, tem variáveis? Tem. E você que está em casa deve abrir sempre a mente para isso. Você que é de cartório ou você que é advogado, porque tem muita coisa, né, Natália, nessas variáveis, né? Muito, muito. Inclusive, no leilão, se for vendido esse imóvel acima do valor da dívida, o que sobrar tem que ser restituído ao devedor fiduciário. Então, o credor ele tem o prazo para restituir, né? E chegou no segundo leilão, não vendeu por nenhum valor. Não vendeu. Aí nós temos a Lei 9.514 que ela traz mais ou menos que extingue tudo. Então, o devedor fiduciante, ele não fica mais obrigado a pagar
caso tenha sido vendido, né? Caso ainda tenha algo na dívida, que seja vendido a menos do que o valor da dívida, né? Ou também o credor não tem que restituir caso o bem seja vendido a maior do que o valor da dívida, né? Então aqui acaba tudo, fica o credor fiduciário com o bem e ninguém mais tem que pagar nada para ninguém. É como se tivesse extinguido tudo, né? E aí, no caso, tem a possibilidade aí da venda direta, né? Nessa E, fora do leilão. Então, tem... que aí é uma venda direta que vai ocorrer por escritura, ou se o banco financiar de novo por alienação fiduciária, é um novo instrumento particular. Exatamente, isso. Mais um, né? E aí tem questões, outras variáveis interessantes. Morreu o pai, ficou a esposa, então, e os filhos de herdeiros, e era alienação fiduciária. Agora eu não vou falar de inventário, agora eu vou falar se deu um problema na família, não pagaram as prestações e o banco quer notificar para tirar a propriedade. Ele notifica quem? A viúva e os filhos. Ah, mas tem um filho menor. E agora como faz? Hein? E agora como faz? Tem um filho incapaz. Tem um filho que está na Europa e vai passar 20 dias lá, está fazendo um intercâmbio. Como é que eu faço? Exatamente. Então, quando a gente começa a estudar alienação fiduciária, a gente encontra variáveis que você fica, peraí, mas isso aqui, posso fazer edital? Posso tirar o imóvel de alguém por edital? Será? Né? Se o cara já pagou uma parte grande da dívida e se aplica aquela teoria, vamos imaginar que faltou só 2 prestações, né, Natália? E aí eu não pago as 2 últimas. Eu perco o imóvel ou o fato de eu ter pago 98% eu não poderia perder o imóvel, né? Exatamente. Nós temos decisão sobre isso, que na alienação fiduciária não se aplica essa teoria do adimplemento substancial, né? Por mais que você tenha pagado 90%, não pagou, vai consolidar. Vai consolidar. Diferentemente da promessa, né? Que na promessa de compra e venda tu não consegue tirar o imóvel, tu vai executar só o valor que falta. Se a gente for entrar nessa questão de intimação, por exemplo, ninguém sabe quem são os herdeiros, ninguém encontra os herdeiros. Quem que vai intimar? E aqui tem que ser uma intimação pessoal, tem que ter, entendeu? Tem que ter essa intimação. E senão vai anular o procedimento, né? As principais causas de nulidade é lá no leilão ou na intimação. Então, sempre tem essas 2 principais causas de nulidade, né? Isso. No decorrimento. Aí eu queria trazer para vocês, porque nós temos aí, para ser aprovado na Câmara, tá? Já foi no Senado, teve algumas emendas para ser aprovado na Câmara, o novo Marco Legal de Garantias. Esse novo Marco Legal de Garantias, ele vai trazer várias regulamentações aí no que tange a hipoteca, alienação fiduciária, enfim. E eu queria trazer um ponto muito importante, que a maioria da doutrina já defende isso, né? Que é a questão da alienação fiduciária superveniente, da propriedade superveniente. Porque, veja, na hipoteca, como o bem ele permanece ali com o devedor fiduciante, esse devedor ele pode dar hipoteca de segundo grau. Então, ele pode dar aquele imóvel para garantir hipoteca uma outra dívida. Tranquilo, tá? Agora, a alienação fiduciária, como há a transferência desse imóvel para o credor fiduciário, esse devedor ele não pode dar esse imóvel em alienação fiduciária para outro credor que ele venha pegar uma dívida, né? Pegar um crédito. Então, nós não temos a possibilidade da alienação fiduciária de segundo grau. Isso já é sedimentado, unânime. Só que o que veio trazer alguns enunciados de jornadas, a doutrina começou a discutir? Haveria possibilidade de uma alienação fiduciária da propriedade superveniente. Então, veja, é diferente de eu pegar aquele imóvel e dar em alienação fiduciária para uma outra dívida. A alienação fiduciária da propriedade superveniente é o devedor fiduciante falar assim, olha, eu tenho o direito real de aquisição, eu tenho direito a uma propriedade superveniente. Eu posso dar em alienação fiduciária esse meu direito? E aí, caso eu venha pagar aquele primeiro empréstimo, né? E cancela a alienação fiduciária. Esse outro credor, ele já pode, então, ter transferido o imóvel para ele em alienação fiduciária. Então, é da propriedade superveniente. No momento em que a propriedade que eu paguei cancelou a primeira alienação fiduciária, esse imóvel retorna para mim e ele já vai em alienação fiduciária para o novo credor. Tá? Eu poderia, e a doutrina e demais enunciados, jornadas já defendiam essa possibilidade, né, da alienação fiduciária superveniente, inclusive fundamentando no Código Civil.
Só que a gente encontrava uma barreira, né, jurisprudencial de registro desse contrato. Ficava ali só entre as partes, essa alienação fiduciária da propriedade superveniente. Por quê? Porque falava assim, olha, o rol dos atos de registro ele é taxativo. Não tem lá alienação fiduciária da propriedade superveniente. E aí encontrava-se essa barreira no registro. E esse novo marco legal das garantias, ele vem justamente regulamentar a possibilidade de, na contratação, então esse devedor fiduciante, ele está contratando com aquele novo credor, que ele vai dar à alienação fiduciária essa propriedade superveniente. Então, nessa contratação, eu já posso levar a registro ela, tá? E ela vai ficar sobre uma condição suspensiva. Ou seja, no momento em que houver o cancelamento daquela primeira alienação fiduciária, porque eu já paguei tudo, o devedor fiduciário já pagou tudo, então, no momento em que houver o cancelamento e o retorno da propriedade para o devedor fiduciante, imediatamente já vai ser transferida em alienação fiduciária para o novo credor. Tá? Então, Já fiz isso. Antes da pandemia eu já fazia, já ensinava isso aí, quando era até do mesmo credor. Porque, para quem não pegou essa sacada aqui da Natália, presta atenção. Eu comprei a minha casa aqui no litoral e dei para o banco em garantia. Ok, estou pagando para o banco, a casa é do banco, eu estou pagando. Eu quero pegar um outro dinheiro. Eu não tenho a casa para dar. Por quê? Porque a casa está com o banco. Ah, mas não dá para dar em segundo grau. Não é hipoteca, gente. É alienação fiduciária, transferir a casa para o banco. Agora, e se eu fizer um seguinte pensamento? Quando eu acabar de pagar, a casa vem para mim, correto? Correto. Então, eu vou receber uma propriedade futura, superveniente, eu vou receber ela depois. É essa coisa que eu vou receber depois que eu já quero dar em garantia. Ou seja, eu vou pegar um novo dinheiro e vou dizer assim que eu receber a propriedade, ela já está em garantia para você, meu amigo. É isso aí. Mas por que o cara aceitaria isso? Vamos imaginar que eu já paguei 90% do contrato. Falta só 10%. E eu digo para o banco, olha aqui, ó, a dívida era de 1 milhão, já paguei 920 mil, falta só 80 mil, só que eu não consigo liberar o imóvel porque ele tem alienação fiduciária. Mas eu já quero pegar 500 mil com você. Então, eu vou fazer um contrato. Quando eu pego esses 500 mil e eu dou em garantia esse imóvel que eu vou receber de volta. Ah, mas tu não recebeu ainda, mas eu vou receber. Então, a gente bota uma condição que suspende essa minha garantia, condição suspensiva. Então, quando eu receber, ele já vai em garantia para o outro, né? A questão é que levar isso para a matrícula, condições suspensivas, a galera não gosta muito. É a velha história do nascituro também, né? Posso fazer uma doação para o nascituro? Ah, pode, o Código Civil prevê. Legal. E como é que eu faço isso, então? Faço uma escritura de doação para nascituro. Aham. Registra a escritura ou não registra? Porque ele não nasceu ainda? Ah, tem que esperar nascer. Ah, tem que esperar nascer ou eu posso botar na matrícula e esperar nascer? Ou eu tenho que esperar nascer com a escritura em casa? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então tem coisas que a gente discute, com certeza, né? É muito bom trazer de manhã esses temas. Mas há uma possibilidade, vai clarear essa possibilidade aí que a Natália falou, da condição suspensiva sobre a alienação fiduciária para terceiros. Esse novo marco legal de garantias, ele promete trazer bastante coisa, tá? Inclusive, por exemplo, a possibilidade de você dar um imóvel em alienação fiduciária para outros créditos, tipo um recarregamento. Então, por exemplo, se você tem uma dívida de 1 milhão e você tá lá o imóvel de 1 milhão, você pagou 500 mil. Você faz um recarregamento, então você pega o crédito e fala assim, olha, eu preciso de 500 mil de volta, né? Como se tivesse pago e agora eu preciso de volta. E fica com esse imóvel aí em garantia já, né? Que já está garantido, mas como eu já paguei 500 mil, agora ele só está garantindo 500. Então, agora eu consigo pegar de novo o crédito e continuar a garantia ali da alienação fiduciária, né? Um recarregamento. E também a possibilidade naquelas operações de abertura de limite de crédito, né? Que são aquelas garantias guarda-chuva. Então, tudo isso tá para ser regulamentado, enfim. Tem muita coisa. Acho que eu nem vou conseguir chegar na metade que eu tinha para falar hoje. Não, é possível. É por isso que eu já estou falando até para quem está assistindo essa live. É a primeira vez que você chega aqui no canal, essa live é uma live mais densa. Cuidado, né? Não vai te assustar e ir embora, né? Ó, essa live é uma live mais densa, mais pesada, por quê? Porque ela envolve uma lei específica, mas envolve uma situação muito comum, que são as garantias
imobiliárias. E a alienação fiduciária é a garantia mais comum, mais presente. Então, se você ainda não estudou nunca alienação fiduciária, comece a estudar. E essa live aqui, ela tem muito conteúdo denso de importantíssima qualidade. E a Natália agora vai gravar os módulos que vai deixar mais rico ainda o nosso curso, né? Mas não tem como esgotar o tema, não, Natália. Não tem, não. Não tem, né? São muitas coisas. Inclusive, eu queria trazer também. Vou trazer um pouquinho. Sigam a Natália, peraí. Ó, Tá. clica aqui no meu nome, vai aparecer o nome dela. Sigam ela, tá? Clica aqui no meu nome. Ela é professora do meu curso, faz parte do meu suporte plantão faixa preta. Clica aqui, advogada em São Paulo, faz parceria com ela, manda mensagem para ela. Ela, às vezes, faz atendimentos em São Paulo, capital também, ela marca. Então, sigam a Natália para você ter mais acesso a conteúdos técnicos importantes do direito imobiliário nesse país. Vai lá. Agora eu vou comentar uma decisão super recente do STJ. Pessoal, lembra que eu falei que o devedor fiduciante, ele não fica mais com o imóvel, tá? Só que nós temos que o devedor fiduciante, ele está lá usufruindo do imóvel. Então, quem é responsável pelo pagamento do IPTU, das despesas condominiais, inclusive a alteração da Lei 14.620, que é a lei do programa Minha Casa Minha Vida, que ela trouxe, regulamentado expressamente ali na Lei 9.514, que quem é responsável pelo IPTU é o devedor fiduciante. Tá? Então, é o devedor fiduciante que é responsável pelo débito de IPTU, pelas despesas de condomínio. E aí saiu uma decisão do STJ, porque o que aconteceu? O devedor fiduciante parou de pagar as despesas condominiais, tá? As taxas condominiais. E aí, no caso, o que eles falaram? Vamos penhorar o imóvel. Porque, veja, lembra que dívidas próprio terreno, né? Aqueles débitos próprio terreno, que é aqueles que acompanham o imóvel, aquele que adquire recebe todas essas dívidas e vai responder. O imóvel responde por essas dívidas, né? E aí falou, vamos penhorar o imóvel. E aí, o que o STJ falou? Não. Aqui quem está devendo é o devedor fiduciante. Não está na esfera patrimonial dele o imóvel. O que ele tem são os direitos aquisitivos daquele imóvel. Então, o que a gente tem que penhorar aqui não é o imóvel. O imóvel é do credor fiduciário. O que nós temos que penhorar são os direitos aquisitivos, tá? Então, por mais que seja um débito próprio terreno, que é aquele que acompanha, ele gruda no imóvel, e aí quando eu transfiro, por exemplo, professor Salomão, a dívida vai junto, é isso que é débito próprio terreno. Nesse caso, por mais que esteja em nome do credor fiduciário, é uma propriedade resolúvel. Ela está sob condição resolutiva, tá? Não é uma propriedade plena. Então, nesse caso, quem vai responder é aquele que tem uma relação jurídico-material, né, que eles dizem, uma posse ali do imóvel, que é o devedor fiduciante. Então, é ele quem vai ter que responder. E ele apenas tem os direitos aquisitivos. E o CPC permite a penhora dos direitos, né? Dos direitos aquisitivos. Então, no caso aqui, não é o imóvel que será objeto dessa execução de penhora, tá? Então eu sou um cara esperto, né? Eu financei a casa no banco, a casa é do banco, então não vou pagar IPTU, que a casa é do banco. Né? Eu sou um cara esperto, né? Se vier uma execução, executem o banco, afinal, a casa é do banco, eu só estou pagando o financiamento. Não é bem assim. Se eu já paguei, vamos imaginar, 200 mil da dívida de 1 milhão, eu já tenho direitos aquisitivos sobre os 200 mil. É aqui que vai cair a penhora, nos meus direitos aquisitivos. Então, se a propriedade depois consolidar em mim, essa penhora já está esperando, bem feliz e faceira. Exatamente, é isso. Muito bem, muito bem, muito bem. 7h36 da manhã, 1 hora de live com a Natália. Dá para conversar com a Natália 5 horas sem parar, que ela não para. Ela tem muito conteúdo, né? Muito bom isso. 220 vai, né? Eu agradeço demais a tua presença. Sigam a Natália, que é uma pessoa muito inteligente, com muito conteúdo. E ela abre caixinhas, ela responde, ela interage, é muito bom. E a professora da nossa equipe, aí há mais de anos já, foi minha aluna no passado. Né? Eu adoro essas alunas que crescem na empresa, né? Deixa muito feliz, né? E parabéns, Natália, pelo teu conhecimento, parabéns pela tua dedicação em ensinar. É muito bom isso, né? E parabéns pelas tuas aulas, que estão cada vez melhores. Né? Essa semana vão subir aulas da Natália, já na plataforma, sobre integralização de imóvel como capital social. Tema importantíssimo que não tinha na plataforma e agora já tem. Vai subir para todos os alunos do registro de imóveis complicado, sem custo algum, hein? Só para lembrar. De graça, porque faz parte do nosso programa de curso. Natália, obrigado.
Espero que você volte semana que vem aqui para nós, né? Dá uma mensagem final para essa galera aí. Bom, queria agradecer imensamente, né? Sou muito grata também. Eu comecei lá desde o início, desde o primeiro curso, né, professor, fazendo aulas, e isso me enriqueceu, o meu conhecimento enriqueceu. E então, eu sou muito grata por estar aqui agora passando todo esse conhecimento para vocês, tá? Estou sempre à disposição, gente, precisando de parcerias, dúvidas, enfim. Pode falar comigo nas minhas redes sociais ou mesmo ali tem o link do meu WhatsApp, tá? Entre em contato. E, professor, só agradecer realmente. Semana que vem estamos aqui novamente para a parte 2 da alienação fiduciária. E Boa. compreendido um pouquinho, porque eu sei que esse tema é um pouco árduo, né? Um pouco chatinho, mas ele é muito importante. E todo advogado vai se submeter uma hora à alienação fiduciária, não tem como. Então, Show. obrigada. Show.